Vamos a Londres. Londres tem aquele asfalto fantástico. Nossa Senhora. Precisa, não tem buraco em Londres. Vamos falar com ele. Por favor, Zuzu, pode anunciar? Ulisses Neto vem pra cá diretamente de Londres. Ele é o repórter que tem todas as informações. Eu já puxo. Lockdown em Liverpool. É com você. É isso mesmo, viu? Aqui na Inglaterra a situação tá cada vez pior. E a gente, toda vez que vem aqui falar no Pânico, tem sido sobre coronavírus, mas é porque a situação não mudou, na verdade, só está ficando cada vez pior. E nas televisões, nos jornais, não tem outro assunto aqui na Inglaterra, senão o avanço da pandemia. Até se a gente olhar as estatísticas de ontem, na Inglaterra, teve quase 17.500 casos novos de Covid-19. É um número muito próximo do que o Brasil está registrando nesse momento. É claro que são momentos diferentes da pandemia, abordagens diferentes também, mas ainda assim, considerando que a população do Brasil é praticamente 3 vezes maior que a população brasileira, é um número muito alto. E aí, a norte da Inglaterra entrou em lockdown hoje, principalmente a cidade de Liverpool, que é um dos principais focos de Covid-19 no país, e existe um clamor muito grande na classe política para que o primeiro-ministro Boris Johnson decrete uma quarentena nacional na vários países, o Reino Unido, então, a Escócia do Norte, os países que não é Inglaterra estão com medidas muito restritas na situação das pessoas. Hoje, o ministro do País de Gales avisou que não fechar em próximos dias vão ser proibidos no País de Gales. E isso é algo surreal, pensando que a gente está falando de uma nação unificada, um reino que tem 4 países e livre circulação. Você pega o carro aqui e cruza de Bristol para Cardiff, por exemplo, da Inglaterra para o País de Gales, sem nenhum constrangimento. Só tem uma placa te avisando ali, como quem vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. E o primeiro-ministro do País de Gales está dizendo que vai fechar a fronteira com a Inglaterra se o Boris Johnson não avançar nas medidas de restrição de circulação por aqui. O prefeito de Londres, Sadiq trabalhista, partido de oposição, né, ao governo conservador, já avisou que para a capital, né, para aqui, para a região metropolitana de Londres, as medidas devem endurecer nos próximos dias, porque a gente está naquele momento da pandemia, que o Brasil conhece bem, em que as decisões estão sendo todas politizadas. E aí não quer passar pelo momento de fechar o país, porque haverá um impacto econômico muito forte e boa parte da população também não quer que isso aconteça. Então, o que ele fez foi deixar a bomba na mão dos poderes regionais. Falou, olha, a base do governo aqui inglês é essa, a gente vai decretar o toque de recolher, os pubs têm que fechar às 10 da noite, as pessoas têm que evitar as reuniões com mais de 6 participantes, mas é isso que a gente tem para o momento. Agora, se os prefeitos e os líderes regionais quiserem tomar atitudes mais drásticas, fica nas mãos deles. É essa situação que está ocorrendo aqui na Inglaterra e que reflete também o avanço da pandemia em toda a Europa. Como a gente sabe, Espanha e França são países que também estão muito afetados e que por lá as medidas de restrição de circulação também estão avançando. Agora, tem muito caso também porque está testando muito, né, Ulisses? Tem isso, viu, Emílio? Eles estão testando muito, estão fazendo muito teste, né? Então, estão fazendo, mas esse é um ponto que é bem preocupante aqui para o Reino Unido especificamente, porque a rede de testagem ela ainda é muito falha. Hoje em dia é fácil, bem mais fácil conseguir fazer um teste. Se você apresenta alguns sintomas aqui no Reino Unido, a indicação é que procure o Sistema Público de Saúde para fazer o teste. Mas o próprio primeiro-ministro reconhece que, embora o número de testes tenha avançado muito, não dá para justificar o avanço dos casos só por conta disso, porque o índice de positivos entre os testes que estão sendo feitos também aumentou. Então, digamos que se a cada 100 testes que eram feitos antes dessa situação que a gente está agora, né, do segundo lockdown, tinha um índice de testagem positiva, por exemplo, de 50, hoje essa testagem positiva está 60, 70. Então, isso também reflete o fato do Covid-19 estar fora de controle aqui no Reino Unido e o país alcançando um número de internações hoje que é mais alto do que era registrado em 23 de março, quando a primeira quarentena foi decretada aqui na Inglaterra. Posso fazer uma Posso fazer uma pergunta rapidinho? Como que está sendo esse lockdown? Porque teve um primeiro lockdown e aparentemente não funcionou. É no mesmo formato? Como que é? E como que eles encaram
essas declarações da OMS, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, porque a gente vê que esses lockdowns total não tá funcionando. E como que tá sendo esse segundo momento aí? Tem alguma diferenciação do primeiro, já que não deu certo ou não? Então, a questão do funcionar ou não funcionar é relativa, porque o primeiro lockdown, em que as pessoas tiveram que ficar em casa, ele conseguiu diminuir o número de internações, deu tempo para o sistema de saúde se reorganizar, mas de fato não funcionou para erradicar o vírus, né? Vamos dizer assim, né? Ainda que ninguém esperasse que isso fosse acontecer, mas de fato voltou, né? Agora que com a abertura, a pandemia voltou a pegar forte por aqui. Então, nesse momento, o que o governo estava tentando fazer são os lockdowns regionais, em que cada pedaço do país tem uma regra. E esse claramente não está funcionando. Aqui no Reino Unido já são várias semanas dessa abordagem do lockdown regional. A única cidade que conseguiu baixar os seus índices de contaminação, de contágio, foi a cidade de Leicester, que fica a mais ou menos a 200 quilômetros aqui de Londres. E lá foi a primeira região que teve essa abordagem do lockdown regional e funcionou. Mas as outras partes do país que estão fazendo isso há várias semanas não estão conseguindo diminuir o número de casos, até porque as regras não são tão rígidas assim. As pessoas ainda estão circulando, as escolas estão abertas, os restaurantes também estão funcionando. Comércio está funcionando também, né? Eu queria que o Ulisses explicasse. O comércio continua aberto. Então, não são regras tão rígidas assim, mas a coisa está apertando. A Irlanda do Norte hoje, por exemplo, decidiu que vai fechar a escola. A partir de segunda-feira, as escolas na Irlanda do Norte vão ficar fechadas por 2 semanas. E na semana que vem, começa um feriado escolar importante aqui no Reino Unido, que é o feriado de meio de semestre, né? Então, por isso, existe essa pressão para que o primeiro-ministro Boris Johnson aproveite essa ocasião em que as pessoas já não trabalhariam, já não iriam às escolas, melhor dizendo, continuar trabalhando normal, mas aproveitando que as escolas já não funcionariam para decretar esse lockdown, porque o conselho dos cientistas e dos médicos aqui no Reino Unido é de que é preciso adotar um chamado circuit breaker, que é um lockdown de prazo determinado, 2 semanas. Para tudo por 2 semanas, ajuda a aliviar um pouco a situação e aí depois espera-se, né, que os contágios eles cresçam de maneira reduzida. Mas qual é a eficácia disso também, né? Não foi testado. Exato. Então, embora seja uma recomendação dos médicos e dos cientistas, aqui, por exemplo, ainda não foi testado, só em outras partes do mundo que fizeram isso, principalmente Israel. Mas Israel já está renovando o lockdown por lá também. Então, continua todo mundo batendo cabeça sem saber ao certo o que funciona e o que não funciona. E em La France, Ulisses, como é que está La France? Macron vai anunciar restrição, como é que é? O presidente Emmanuel Macron hoje vai fazer um pronunciamento na televisão para falar sobre a situação, porque lá também estão aumentando bastante os casos de coronavírus. A expectativa é de que ele anuncie regras mais rígidas também. Paris e Marsella já têm estado de emergência decretado, outras cidades importantes lá da França estão nesse estágio e a expectativa é de que hoje o Emmanuel Macron, nesse pronunciamento que ele vai fazer à noite, traga aí mais algumas medidas para fechar ainda mais as economias. O problema todo é que uma hora vai faltar dinheiro, né, para segurar essa situação. Antes de decretar os lockdowns regionais aqui, como o de Liverpool, por exemplo, o governo britânico anunciou medidas para apoiar os empregados, apoiar os empregadores, medidas financeiras. Mas até quando os cofres públicos vão aguentar, né, continuar sustentando as pessoas para que elas fiquem em casa e evitem o aumento da transmissão do coronavírus? E a Suécia empacou, querido. né? A Suécia deu uma empacada, cara. Morreu 5.800 pessoas, não tem mais caso. É louco isso, E a né? economia É louco. Não, mas é louco isso. O número de novas contaminações por lá é baixo. Inclusive, aqui no Reino Unido existe um corredor, que eles chamam, né, o governo chama, um corredor de países em que a gente pode sair aqui de Londres ou de outras cidades e visitar e voltar para a Inglaterra sem ter que ficar em quarentena. E a Suécia entrou nessa lista, porque o contágio lá está baixo. Então, figuram nessa lista países como a Suécia, como a Noruega e até mesmo a Grécia, né? Mas isso mostra que, de fato, lá a transmissão na Suécia está baixa nesse momento, sim. E em meio a esse caos todo, Ulisses, como é que anda as negociações para ali consolidar o Brexit? Como é que está essa situação? Essa situação, ela não está no noticiário nesse momento agora, mas porque o país está preocupado com o coronavírus mesmo. Só que as negociações estão ocorrendo. E o que se fala é que a União Europeia
está pressionando ainda mais o governo do Boris Johnson, porque ele está fragilizado, isso não tem como questionar, e a negociação está entrando na fase final. Faltam realmente algumas poucas semanas até para que a situação seja definida se vai ter acordo ou não. A imprensa britânica diz que o Boris Johnson não quer que tenha acordo mais. Ele já acha que as negociações já chegaram onde tinham que chegar, o prazo limite dele já foi, inclusive, atingido, que era agora, metade desse mês de outubro, e a expectativa é de que não vai sair acordo, a não ser que uma grande reviravolta aconteça. E não dá para descartar isso, porque nessa questão do Brexit tudo é imprevisível também. Mas na notícia de hoje, o sentimento é de que a União Europeia vai romper de vez com a Grã-Bretanha. E aí vocês imaginem esse cenário. Coronavírus tomando conta do país. A expectativa é de que o Natal já vai ser em quarentena. A economia afundando de vez aqui. A recuperação está muito abaixo do previsto nesses últimos meses aqui de abertura do comércio. Se tiver que fechar de novo, então, imaginem só. E nesse interim, ainda a questão do Brexit. 31 de dezembro acabou, o Reino Unido começa a negociar com a União Europeia pelas regras do OMC, como faz o Brasil, por exemplo. Só que o Brasil está do outro lado do Atlântico, né? A Grã-Bretanha está aqui, tendo como seu principal parceiro comercial os europeus. Então é uma tempestade perfeita que está se formando para os próximos meses no Reino Unido. Muito Então bom. você está otimista, hein, Ulisses? Eu vejo assim um otimismo. Tá uma alegria. Ele quase deu uma bananeira. Não aqui. tem notícia boa? Não tem notícia boa? Notícia boa, tá difícil notícia boa. Tem notícia boa, é do futebol. A seleção inglesa jogou bem, ganhou da Bélgica na Liga das Nações. É o que tem de notícia boa por aqui na Inglaterra no momento, viu? Porque o resto realmente está numa situação bem complexa, e quem pode tá dando uma escapada, né? Aproveita que ainda existem esses países que estão aceitando os britânicos, né? E que o país deixa você viajar e voltar sem quarentena. Então quem pode ainda dar uma escapadinha no final de semana, alguma coisa assim, porque o cenário aqui no Reino Unido está bem tenebroso no momento. Obrigado, viu, Ulisses? Ulisses Valeu. Neto falou com a gente Boa. diretamente Sabe de tudo Londres. e um pouco Sabe mais. tudo. Muito Grande bom. Márcio Smelling. Muito Sabe bom. tudo. Grande Que Márcio Faz um Smelling. resumão Márcio Smelling assim. parece o Renatinho. Sabe o que é bom do Ulisses? Você só faz a pergunta, ele dá toda a notícia. Isso. assim. cara, manja. Márcio Smelling Bom parece o demais. Renatinho.